videoaula e o conteúdo que eu separei para fazer revisão com vocês diz respeito às aulas 5 e 6 da página 142. Calma que todo o conteúdo será abordado dentro do nosso plano, tá? Então vamos fazer primeiro uma revisão sobre o que é potenciação. Lembrar que a potenciação é sim uma multiplicação, mas não é o produto da base pelo expoente. Lembrar que o elemento numérico que está representado aqui pela letra A é considerado base, enquanto esse valor localizado lá em cima, no alto desta base, é chamado de expoente. Então, o que é uma operação de potenciação? É a base multiplicada por ela mesma na quantidade de vezes indicadas no expoente. Então, eu coloquei aqui no quadro um resumo sobre todas as possibilidades que você vai ter. Então, aqui nós temos uma base natural e um expoente também natural. O que quer dizer 2 elevado à terceira potência? Gente, não pode ser 2 vezes 3, porque senão não teria o menor sentido esse número 3 estar nessa localização. Bastaria colocar 2 vezes 3 à frente e teríamos terminado. Então, o que é 2 à terceira? É 2 multiplicado por 2, multiplicado por 2, no total de quanto? 3 vezes, conforme o expoente determina. Então, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Temos aqui o resultado desta potenciação. Acontece que nem sempre a potenciação vai trazer base e expoentes naturais. Então, aqui eu tenho uma base natural, mas já tenho um expoente inteiro. Então, como é que nós fazemos um caso como esse? Toda vez que aparecer o negativo na posição de expoente, você deve inverter a base. Inverter a base não é mudar de sinal, mas sim trocar a posição de numerador com denominador a fim de tornar esse expoente positivo. Então, percebam aqui, se embaixo desse 2 habitualmente temos o elemento numérico 1, a inversão é feita com o 1 passando a posição de numerador, o 2 passando a posição de denominador e o 3, que era negativo, se torna positivo. Aí sim, como é que você vai fazer esse exercício? Você pode distribuir esse expoente para o numerador e o denominador, fazendo 1 ao cubo. 1 vezes 1 vezes 1, dividido, vou colocar lá embaixo, tá? Por quê? Pelo 2 vezes 2 vezes 2, na quantidade indicada pelo expoente, que é o 3. Isso vai resultar em 1/8. Gente, só toma cuidado, porque eu tive que subir um pouquinho o sinal de igual, porque a lousa é um tanto quanto pequena, tá? Mas essa igualdade deve permanecer, bem na frente do traço de fração. Já aqui, eu tenho uma fração, né, um número racional, e um expoente negativo. O que é que nós temos que fazer? Então vamos lá? Primeiro, para tornar esse expoente positivo, devemos inverter a base. O 3, que é denominador, passa a posição de numerador, e o 2, que é numerador, passa a posição de denominador. Então, o que está escrito aqui? Para você fazer o produto de 3 meios por 3 meios, quantas vezes? 2 vezes. Se você não quiser fazer de forma conjunta, como eu fiz no exemplo anterior, você pode fazer a fração 3 meios multiplicado pela fração 3 meios no total de 2 vezes. Nada de multiplicação de frações em cruz credo para isso, multiplicação de fração em linha reta e, portanto, 3 vezes 3, 9 e 2 vezes 2, 4. Ou seja, 9 quartos é a potenciação de 2 terços elevado a menos 2. Tudo tranquilo até aqui? Eu vou deixar essa parte central aqui para fazer por último, que eu quero falar sobre as diferenças entre vocês terem ou não a presença do parênteses, tá, moçada? Então aqui, quando nós temos o parênteses delimitando o valor numérico da base, é porque esta base é negativa e é ela que será multiplicada por ela mesma na quantidade de vezes indicada pelo expoente. Então, se eu tenho menos 2 elevado ao quadrado, é porque eu vou ter o produto do menos 2 vezes o menos 2 no total de 2 vezes. Regrinha de sinais do produto, vocês já conhecem. Menos vezes menos, gerando que resultado? Mais. Não há obrigatoriedade do valor positivo ali, colocarmos o sinal. Mas se você quiser colocar, também não é errado. E na sequência, 2 vezes 2, 4. Percebam que o fato de ter parênteses é totalmente diferente de não tê-lo. Num caso como esse, o que você vai fazer com esse sinal de negativo? Ele não está sofrendo a interferência do expoente. Então, você vai simplesmente copiá-lo. E o que é 2 ao quadrado? 2 vezes 2.
Então, esse resultado ficará menos cópia do sinal, 2 vezes 2, 4. Ter R$ 4 e dever R$ 4 são coisas completamente diferentes. Portanto, não me venha com aquela história no dia da prova de que, professor, eu errei só um sinalzinho. Um sinalzinho é muito diferente. Se você conseguir ir lá no gerente do banco, onde eu tenho conta, e falar para ele que aquele sinalzinho de negativo na frente da minha conta não tem importância, você tem 10 até o final do ano, combinado? Pessoal, vamos retomar. Então, de novo, ó, não temos o parênteses, o que significa que eu tenho aqui apenas a base elevada à terceira potência. O que eu faço com esse negativo? Cópia. O que é 2 à terceira? Já fizemos anteriormente. É 2 vezes 2 vezes 2, no total de 3 vezes. Cópia do sinal, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Portanto, menos 2 elevado ao cubo, menos 8. Aqui, nós vamos ter resultado coincidente, mas notem bem a palavra, coincidente. Isso não é regra. Perceba que aqui em cima, o fato de ter ou não parênteses, e o resultado o quê? Opostos, os valores são diferentes. Aqui, por uma coincidência, os valores acabaram ficando iguais, ou seja, quando eu tenho menos 2 ao cubo, eu tenho o produto dessa base que é menos 2, vezes menos 2, vezes menos 2. De novo com regrinha de sinais. Menos com menos na multiplicação mais, e mais com menos na multiplicação menos. Na sequência, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Espero que todo mundo tenha feito uma boa recordação a respeito disso. Aqui eu já misturei todas as estações, tá? Só que antes de falar de expoente negativo e fracionário, eu vou falar desse expoente fracionário quando ele ainda for positivo. Toda vez que você tiver um expoente e não for a base fracionária, mas sim o elemento numérico que está lá em cima, isso significa que você tem a presença de um radical. Então, o que você vai fazer? Você vai copiar esta base, vai inserir uma raiz. O valor correspondente ao numerador vai descer e vai se tornar o expoente desta base, que ao ser inserida dentro da raiz passa a se chamar radicando. Já este denominador vai subir e vai ficar nesta posição. Esta posição é chamada de índice da raiz. Então, na verdade, 2 elevado a 1/3 é a mesma coisa que a raiz cúbica de 2, já que 2 elevado à primeira, conforme eu havia colocado aqui, é ele mesmo. É o 2 aparecendo uma única vez. E o que a gente faz a partir daí, professora? Por enquanto, nós paramos aí. Teremos uma aula só para fazer revisão sobre radiciação, tá? E aí as operações básicas com radiciação. Por enquanto, é apenas para revisar que toda vez que temos fração no expoente, isso implica na colocação de um radical. Então, tanto nesse caso quanto nesse que estão presentes aqui, eu coloquei expoentes negativos e fracionários. Então, o que vocês devem se preocupar primeiro? Em tirar o negativo do expoente. Então, o que nós vamos fazer aqui? Para remover esse negativo do expoente, nós vamos copiar a base invertendo suas posições. O 3 sobe, o 2 desce. Numerador virou denominador, denominador virou numerador. E isto ganha o expoente fracionário positivo. No segundo momento vai ficar um pouquinho apertado, tá, galera? Significa que esta base, 3/2, terá sobre si uma raiz. E aqui como é que vai ficar, professora? Esse quadrado que está em cima vai descer como expoente do radicando e o 3 vai se tornar o índice da raiz. Claro que aqui a gente pode dar continuidade, a falta de espaço não me permite nesse caso, mas nós podemos fazer 3/2 ao quadrado, como já fizemos similar aqui, e o resultado dentro dessa raiz cúbica ficaria 9/4. Tudo bem até aqui? Com um pouco mais de espaço aqui, vamos ver como é que nós fazemos nesse caso. Quando achamos que não há ninguém embaixo do número, sempre temos a presença do 1 lá. Então, primeira providência, vamos tirar esse negativo. Inverto a base, e vocês estão percebendo que toda vez que eu inverto a base é obrigatório a colocação do parênteses, tá? Por quê? Porque senão na hora de você distribuir o expoente, você só vai aplicá-lo ao numerador e não ao denominador. Então, coloquei a inversão da base, subiu, desceu, o expoente de negativo se torna positivo. A partir daí, observei fração na posição de expoente. O que eu faço? Copio a base, sobre ela eu jogo uma raiz, e aí o que vai acontecer? Olha,
o elemento que está em cima vai para a parte de dentro da raiz como potência e o 2 vai como índice da raiz. Se bem que raiz quadrada não exige a colocação do elemento 2. Quando fazemos raiz quadrada, todo mundo sabe que ali está escondidinho o número 2. Então, de modo geral, o resultado desse exercício será, deixa eu inverter aqui a canetinha, já está ficando difícil a escrita dela, temos a raiz quadrada de quem? 1 ao cubo, 1 vezes 1 vezes 1, nunca será 3, tá? E aqui embaixo, 5 ao cubo, 5 vezes 5 vezes 5, que dá 125. Quem quiser manter o quadradinho aqui, que é o da raiz quadrada, até pode, mas nós não temos o hábito nem no vestibular, nem nos exercícios de deixar esse número 2 na posição ali de índice da raiz, ok? Já aqui temos umas explicações super simples, eu acredito que toda a galera lembre, e aí vocês definem que todo mundo, né, qualquer número elevado a zero é igual a 1. Tanto faz ele ser positivo, ele ser negativo. Opa, mas espera aí. Aqui, esse negativo não está dentro do parênteses. Caso estivesse assim, aí sim, mesmo a base sendo negativa elevado a expoente zero, daria 1. Mas quando temos menos 3 elevado a zero, lembrem-se, a influência do parênteses é fundamental. Não existindo parênteses, eu faço a cópia do sinal e aí faço a potência apenas em cima do 3. Nesse caso, 3 elevado a zero igual a 1. Gente, só quero falar sobre uma exceção. Não são todos os números que elevados a zero dão 1. Há uma única exceção. 0 elevado a zero dá ele mesmo, ou seja, o zero. Essa é a nossa revisão inicial de potenciação. Na sequência, eu vou fazer um vídeo onde vocês poderão fazer a revisão também das propriedades que envolvem as operações com potência. Tchau, tchau, galerinha! Retomando a nossa aula de potenciação, depois de lembrarmos todas as operações que envolvem os expoentes e as respectivas bases, agora nós vamos falar das propriedades das potências. Então, o que nós vamos rever aqui? Que é possível fazer o produto de bases iguais, desde que nós conservemos a base e façamos o quê? A soma dos expoentes. Então, exemplo a respeito disso logo na sequência. 2 à terceira vezes 2 à quinta. Se as bases são iguais, conservamos a base e somamos os expoentes. Claro que vocês não precisam fazer esta soma, né, separada. Quem quiser já pode colocar inclusive direto. 3 mais 5, 8. E o desenvolvimento dessa potência é obrigado a fazer? Sim. Quando nós temos uma potência de base que permita um cálculo como esse, nós vamos fazer. Então, 2 à oitava é o 2 multiplicado por ele mesmo 8 vezes. Então, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, 16, 32, 64, 128, 256 é o valor de 2 elevado a oitava. Se vocês, entretanto, tiverem uma divisão de bases iguais, o que é que nós fazemos na divisão? Conservamos a base e subtraímos os expoentes. Muito cuidado aqui, porque esse expoente pode ser um número negativo. Então, na hora de fazer a subtração, vai ficar o primeiro expoente menos o segundo. Caso esse seja negativo, você vai cair numa soma. Mas o que cabe lembrar nessa propriedade é, numa divisão de bases iguais, conservamos a base e subtraímos os expoentes. Então, se temos 2 à terceira dividido por 2 à quinta, obedeçam a ordem exponencial. Conservamos a base e subtraímos os expoentes. 3 menos 5, o que vai gerar 2 elevado a menos 2. E dando continuidade àquela parte que nós já fizemos, quando o expoente for negativo, você terá que inverter a base para que esse expoente se torne positivo. Tornou positivo? Esse expoente se aplica a numerador e denominador. O que é 1 ao quadrado? 1 vezes 1, que se mantém 1. O que é 2 ao quadrado? 2 vezes 2 igual a 4. Tudo bem até aqui, galera? Seguindo, se nós tivermos uma base que já possui expoente delimitada dentro de um parênteses e outra do lado de fora, o que nós vamos fazer nesse caso? O expoente interno multiplica o externo. Então, conservamos a base e fazemos o produto do expoente interno pelo expoente externo. Um exemplo disso.
2 à terceira elevado à quinta. O que é que nós fazemos entre o 3 e o 5? A multiplicação de valores. Então, conservamos a base, 3 vezes 5, 15. E nesse caso, aí sim, não precisamos desenvolver, que 2 elevado a 15 é um valor bastante elevado para uma operação de vestibular. Então, eles acabam deixando sobre a forma de expoente. Tudo bem? E agora, qual a diferença numa situação descrita como abaixo? Quando nós temos uma base elevada a um expoente que, por sua vez, também está elevada a outro expoente. É completamente diferente do caso acima. O que nós temos que fazer é a potência do expoente, ou seja, nós vamos conservar a base A e o expoente M estará multiplicado por ele mesmo na quantidade de vezes indicadas no expoente. Então, para que a galera entenda melhor isso, vamos de exemplo. Se eu tiver 2 elevado a 3 ao quadrado, o que é que nós vamos fazer? Conservar a base. E este 3 ao quadrado, notem, não é 3 vezes 2, mas é 3 vezes 3, quantas vezes? 2 vezes. Isso vai gerar 2 elevado à nona, esse sim, não é um valor tão elevado que nos permite fazer o cálculo. Então, se 2 à oitava era 256, basta multiplicar mais uma vez por 2 que chegaremos a 512 como representante do 2 elevado à nona. Tudo bem até aqui? E, finalmente, quando é possível multiplicar os elementos que são bases distintas? Isso pode ser feito, professor? Claro que pode. Mesmo as bases sendo distintas, se os expoentes forem iguais, você poderá efetuar o produto das bases conservando o expoente, que deve ser o mesmo em ambas. Então, um exemplo disso, se eu tenho 2 à quarta multiplicado por 5 à quarta, observando que os expoentes são iguais, mesmo as bases sendo diferentes, vocês poderão fazer o produto dos internos copiando o expoente, que é o mesmo em ambos. Então, aqui, 2 vezes 5, 10, e 10 elevado à quarta é a mesma coisa que 10 multiplicado por ele mesmo 4 vezes, o que vai gerar 10.000, ok? Ou seja, o expoente indica exatamente a quantidade de zeros que eu tenho numa potência de base 10. Espero que tenha ficado bem claro essa parte do exercício, faltando apenas a notação científica. Vou fazer também um breve resuminho sobre as potências de base 10 a seguir. Então vamos lá, pessoal. E então agora, vamos recordar as relações que existem com as potências de base 10, base decimal. Então, se eu tenho base 10, todo mundo sabe que 10 ao quadrado é o produto de 10 pelo próprio 10, o que vai gerar o resultado 100. Então isso nos indica algo muito simples a ser realizado na potência de base 10. Toda vez que o expoente for inteiro e positivo, ele vai indicar exatamente a quantidade de zeros que eu tenho como resultado dessa potenciação. Então, o que é 10 ao cubo? 10 vezes 10 vezes 10, que dá 1.000. Ou seja, é o 1 acrescido de 3 zeros. Cuidado, não é o 10 acrescido de 3 zeros, mas sim o 1 acrescido de 3 zeros. O que vai ser 10.000? Perdão. O que vai ser 10 à quarta? 10.000, ou seja, o 1 acrescido de 4 zeros. Então, assim como você pode fazer a ida em exercícios onde você tenha valores numéricos em potência de 10 bastante elevados, lembre-se que você pode enxugar tornando isso sobre a forma de potência e vai ficar mais simples a execução. O que eu estou querendo dizer a respeito disso? Se nós temos 1 milhão, qual é a forma que isso aparece com frequência no vestibular? 10 elevado à sexta potência. Então, em matemática, é importante frisar a você que todo o processo de ida também tem a operação contrária, a volta. Então, esta é a maneira mais simples de se escrever este número, certo? Quando eu digo mais simples, ele é representante original desse valor, mas é uma forma minimizada de se escrever 1 milhão, ok? Que mudança nós temos no caso do expoente negativo para a base 10? Bom, os alunos atentos à aula vão dizer o seguinte: para tirar esse negativo, a Cris deve fazer a inversão da base. Se eu fizer a inversão da base, ficamos com 1 sobre 10, o expoente se torna positivo e aí sim, aplicação para numerador e denominador.
Seguindo a regra, 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que se mantém 1. 10 ao quadrado, 100. E numa divisão de 1 por 100, como se dá esse procedimento de 1 dividido por 100? Então, 1 dá para dividir por 100? Não. 0, pegamos o primeiro zero emprestado. Vamos novamente à pergunta. 10 dividido por 100 dá? Não. Mais um zero no quociente, mais um zero emprestado. Agora sim, 100 dividido por 100 dá 1 e não sobra nada. Então, observamos que o resultado de 1 dividido por 100 deu 0,01. Cris, precisa todo esse procedimento? Não. Foi para mostrar a vocês que quando vocês tiverem um expoente negativo de base 10, este negativo vai indicar exatamente a quantidade de casas decimais que você vai produzir lá ao final, ou seja, menos 2 indicam 2 casas decimais. 2 elementos numéricos depois da vírgula. Então você não precisa fazer todas essas etapas no caso da potência de base 10. Então, ao perceber que temos aqui 10 a menos 3, isso na verdade é 0, quanto? 0,01. Totalizando aqui 3 casas decimais. Então isso fica mais rápido, tá? São cálculos que vocês vão poder usar tanto dentro da física quanto da química e que tendem a minimizar o exercício. Assim como eu disse na questão do 1000, aqui também. Se vocês notarem a presença de um número decimal e não quiserem trabalhar dessa forma, podem convertê-lo sobre a forma de potência para facilitar as operações. E último caso aqui, como é que fica 10 elevado a menos 4? 0,0001. Totalizando exatamente as 4 casas decimais indicadas pelo expoente. Tudo tranquilo até aqui? Bom, na sequência da nossa aula, nós vamos falar sobre notação científica. Vocês com certeza já tiveram essa abordagem em anos anteriores, mas cabe sempre lembrar, fazer uma revisão da notação científica, porque ela é usada em larga escala dentro da física e dentro da química. Então, o que é transformar um número sobre a forma de notação científica? É o produto de um valor numérico por uma base 10, e esse valor exponencial pode ser qualquer número pertencente aos reais. A qualidade especial da notação científica diz respeito exatamente ao valor numérico aqui, que estará multiplicando a base decimal. Esse valor numérico deve ser qualquer número entre 1 e 10, contando obviamente com a presença do 1, perdoe-me, e com a exclusão do 10. Então é tornar um número escrito entre 1 e 10, sempre multiplicado por uma potência de base 10, cujo valor exponencial possa variar. Então, se eu tenho aqui alguns exemplos numéricos, como fazer para que esses elementos sejam escritos sobre a forma de notação científica? Então, eu tenho que tornar esse número um número entre 1 e 10. Então, eu não posso pegar nem o 0,7, muito menos o 71. Um número que se encaixaria dentro dessa possibilidade é o 7,1. Então, para produzir o 7,1 aqui, há necessidade que a nossa vírgula sofra um deslocamento. De quantas casas? Quantas casas a nossa vírgula vai avançar até chegar a essa posição? Então vamos contar, pessoal, ela está aqui, ela vai avançar 1, 2, 3, 4, 5 casas. Se a vírgula avançou 5 casas, este número estará multiplicado pela potência de 10 elevado a menos 5. Por que menos 5? Porque você levou a vírgula à frente, mas esse número era um número inferior. O que significa que o fato da vírgula avançar implica numa redução, em relação ao valor exponencial. Então, se você avança com a vírgula, você recua no expoente. E se fizer o oposto, recuar a vírgula ampliará o valor exponencial. Vamos ver se vocês entenderam aqui. Aqui eu tenho o valor numérico, representante do número 3.470.000. Como escrever esse número sobre a forma de notação científica? Já deu para sacar que o número em questão terá que ser o 3,47. Insisto, por quê, professora? Me perdoe. Para que esse valor numérico se encaixe dentro do valor da definição de notação científica. Então, se eu alterei o posicionamento da vírgula, esse número estará multiplicado por uma potência de base 10. O que aconteceu aqui? Mas não tem vírgula. Quando não há vírgula, a vírgula numérica está lá na última posição.
nós vamos fazer com que ela recue, voltando aqui à posição entre os algarismos 3 e 4. De quanto será essa redução? Vamos ver a casa? Ela recuou 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. Se ela recuou 6 casas, significa que o expoente da potência de 10 deve avançar, para permitir que o número produzido aqui seja exatamente igual ao que se encontra do outro lado. Então, se você multiplicar o 3,47 por 10 à sexta, que é 1 milhão, você vai retomar o valor que está aqui. Essa é a ideia da notação científica, é escrevê-lo dentro dessas condições, mas sem alterar, obviamente, o resultado. O último exemplo que eu coloquei aqui, temos esse valor bastante significativo em relação à quantidade de casas decimais. Como fazer esse número ser escrito sob a forma de notação científica? Não posso ter o 64, nem o 648, mas estabelecer um critério entre 1 e 10 e, portanto, eu devo produzir aqui o elemento 6,48. Se eu alterei a posição da vírgula de um elemento numérico, ele estará multiplicado por uma potência de base 10. Só que neste caso, quantas casas a vírgula avançou até se posicionar entre o algarismo 6 e 4? Vamos lá, pessoal? Uma casa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se a sua vírgula avançou 10 casas, isso implica numa redução no caso do valor exponencial. Então, você tem que colocar o expoente menos 10. Se você faz essa relação, você mantém o valor numérico desse lado similar ao que está aqui. 10 a menos 10 implica numa divisão de 1 sobre 10 a décima, o que vai tornar esse número exatamente igual a esse. Então, aqui vou colocar um exemplo assim, 10 a terceira, multiplicado por 10 a menos 5, multiplicado por 10 a oitava, dividido por 10 a menos 2, vezes 10 a sexta. Então, como fazer esse nosso primeiro exemplo? Notem que aqui eu tenho operações de produto, tá? E também uma divisão. Então, o que nós vamos fazer primeiro, professor? Bom, primeiro eu vou me preocupar com este numerador aqui. Como assim você vai se preocupar? Você vai tirar o negativo, fazer a inversão da base? Não. Como eu percebo que as bases são todas iguais, independente de serem 10, tá? Isso funcionaria para qualquer valor se as bases existentes nesse exercício fossem iguais. Então, eu observo que aqui a base é 10, a base é 10 e a base é 10. Num produto de bases iguais, nós podemos cancelar a base e fazer o que com os expoentes? Segunda propriedade, soma dos expoentes. Então, eu vou somar 3 com menos 5 com 8. Então, notem que eu estou fazendo apenas a parte superior aqui. Então, nós vamos ficar com 10 elevado a quanto? Quem tem 3, vou até fazer primeiro a parte positiva, ok? Quem tem 3 e ganha 8, fica com 11. 11 gastou 5, ficamos com quanto? Com 6. Se você quiser fazer uma sequência, também nada vai mudar, 3 era o que você tinha, você gastou 5, ficou devendo 2. Ganhou 8, pagou os 2 que estava devendo e ficou com 6. O mesmo procedimento que eu adotei em relação ao numerador dessa fração, eu vou adotar também em relação ao denominador da fração. Então, notem que aqui eu também tenho um produto de bases iguais, eu vou conservar a base e somar os expoentes. Não importa o fato de um deles ou mais ser negativo. Então, eu vou somar o menos 2 com o 6. De novo, quem tem 6 e deve 2, paga 2 e fica com 4. Até aqui, galera, tá tudo tranquilo? E agora a operação final. O que fazemos quando temos uma divisão de bases iguais? Conservamos a base e subtraímos os expoentes. O de cima menos o de baixo. E, portanto, 6 menos 4, 10 ao quadrado. E só para dar continuidade, já que aqui é pequenininho, temos que voltar aqui, tá? Então, o que é 10 ao quadrado? Posso e devo desenvolver? Sim. 10 ao quadrado é o 1 acrescido de quantos zeros? 2 zeros.
Tudo tranquilo até aqui? Se você tivesse que transformar isso, teve um aluno que me perguntou, em notação científica, professora, como é que ficaria? O 1, que é a parte o quê? Inteira, lembre que na notação científica o elemento numérico tem que ser menor igual a 1, né? E menor que 10. Então, nesse caso, ficaríamos com 1 vezes 10 elevado ao quadrado. Não é comum a gente fazer isso, mas como o aluno havia perguntado em anos anteriores, eu achei melhor falar para vocês o modo de fazer essa notação científica, tá certo? Então, se você também tem bases diferentes, é possível fazer certos cálculos matemáticos e envolver isso a partir de potências? Sim, claro que é. Espero que tenha ficado entendido esse e vou partir para um próximo exemplo. Então, vamos pegar aqui um exemplo onde nós possamos integrar as operações de potenciação envolvidas no exercício. Vamos lá? Se eu tiver um exercício, dividir aqui, onde eu tenho 1/5 elevado a 0, menos 3 ao quadrado, mais 2 ao cubo, dividido por 2 a menos 2, mais 5 ao quadrado. Bom, pessoal, como é que nós vamos fazer para trabalhar aqui? Notem que nós temos operação de subtração e soma e uma divisão. Aqui não cabem as propriedades de potenciação. Teremos que desenvolver o quê? As potências para realizar a operação entre elas. Lembrem, as propriedades são restritas a produto, multiplicação, ok? Então aqui nós temos 1/5 elevado a 0. Qualquer coisa elevada a 0, com exceção do zero, sempre gera resultado igual a 1. Vou manter o traço aqui. Vou copiar o negativo, ok? Já que não temos parênteses. E 3 ao quadrado é 3 vezes 3 que dá 9. Cuidado! Se fosse menos 3 ao quadrado, isso daria 9 positivo. Como não há parênteses, eu simplesmente fiz a cópia do sinal e realizei o 3 ao quadrado. E adicionando o último valor aqui, 2 ao cubo, 8, certo? Lá embaixo, 2 elevado a menos 2. Para tirar o negativo, faço a inversão da base, tá? E o 5 ao quadrado vira 25. Xiii, professora, acho que tivemos um problema, deu algo errado aqui. Não, não deu errado não. Se você tem 1 mais 8, 9, tira 9, deu 0, você nem precisaria dar continuidade ao denominador dessa fração, embora isto exista. Por quê? Se eu gerar aqui embaixo o resultado desta potência, que será 1/4 mais 25, você teria, caso não fosse o zero ali em cima, tá? Você teria que tirar mínimo múltiplo comum aqui embaixo. Então, vamos recordar como é que se faz a operação de MMC? 4 dividido por 4 dá 1 vezes 1 dá 1. 4 dividido por 1 dá 4 vezes 25, 100. Esse resultado seria 0 dividido por 101 sobre 4. Como é que se faz divisão de frações, professora? Conserva-se a primeira e multiplicamos pelo inverso da segunda. Então, nesse caso, o resultado será quanto? 0 vezes 4, 0, que dividido por 101 gera resultado 0. O aluno que já tivesse percebido aqui que o 0 está na posição de numerador e que 0 dividido por qualquer coisa é sempre 0, não teria que fazer todo esse trâmite para chegar ao resultado final, tá? Cabe salientar que o que não pode acontecer jamais na matemática é o oposto. Eu não posso ter nenhum número dividido por 0. E isto não existe, ok? Não faz parte da relação da matemática. Agora, 0 dividido por alguma coisa, aí sim existe e o total é 0. Espero que vocês tenham entendido essa nossa primeira aula, essa primeira videoaula. Peço a vocês, por gentileza, que executem os exercícios da apostila pertinentes às aulas 5 e 6. Eu vou passar o gabarito, ou seja, as respostas no grupo de vocês e dentro de uns 3 ou 4 dias, se vocês não conseguirem chegar ao resultado ou se tiverem dificuldade em algum exercício, vocês devem me chamar, pelo WhatsApp, para que a gente possa tirar as dúvidas aqui para vocês também, tá? Aguardem pelos próximos vídeos. Obrigada, galerinha. Tchau, tchau.